A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado por se juntar a nós em nosso programa. Continuaremos falando hoje sobre o nosso tema, o poder da fé positiva. Hoje vamos concluir esta série. Eu quero ir com você para o Velho Testamento, para a 2 Reis, e eu quero que você abra no capítulo 4. Estamos falando sobre o poder da fé positiva e eu quero mostrar como a fé pode livrar um indivíduo de circunstâncias e situações em que nada poderia livrá-lo, porque há poder quando cremos em Deus, quando cremos em Sua palavra e quando cremos no profeta de Deus. No capítulo 4 temos a história da mulher sunamita, que era uma grande mulher. A história diz que ela era uma mulher que tinha proeminência, em outras palavras, ela tinha dinheiro, por assim dizer, e Eliseu, o profeta, passava por ali e, sabe, ela pediu que ele entrasse para ficar na casa dela por um tempo. Então, se começarmos do versículo 8, que diz: E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão, e assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, um banco e um candelabro, e será quando ele vier até nós, se retirará para ali? Bem, em outras palavras, vamos construir um quartinho para o profeta. Hoje em dia, muitas pessoas fazem isso, constroem um pequeno quarto para ministros itinerantes. E continua: E ocorreu um dia que ele veio para ali, desviou-se para dentro da câmara e ali se deitou. E ele disse a Geazi, seu servo: Chama esta sunamita. E quando ele a chamou, ela se pôs diante dele, e ele lhe disse: Diz a ela agora: Eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo esse cuidado, ou seja, ela preparou tudo isso para nós. O que você gostaria que fosse feito a você? E é claro, ela havia comentado que ela não tinha filhos e o marido dela era velho. E ele disse: O que então há de ser feito por ela? Geazi respondeu: Verdadeiramente ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse: Chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta, e ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. Em outras palavras, o que ela disse foi: Ei, isso aí é bem difícil de acreditar, seria como falaríamos hoje. Mas ele profetizou para ela que ela teria um filho em um certo tempo do ano. Agora, se formos para o versículo 16, e ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da tua vida, tu abraçarás um filho. Verso 17, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até ao seu pai, aos ceifeiros, e disse ao seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: Carregai-o até a sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Bem, essa é uma situação bem ruim, sem dúvida. É uma situação em que a criança evidentemente teve um aneurisma, algo assim. E aquela mãe, ele ficou junto com ela até meio-dia, e a Escritura diz que ele morreu. Agora notem o que esta mulher fez. E ela subiu e o deitou na... Veja, o servo pegou e levou o menino para a mãe dele, e o verso 21 diz: E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele e saiu. Agora você deve estar perguntando: por que foi que ela fez isso? Ora, se você lembrar, no Novo Testamento, em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o Senhor realizou milagres especiais pelas mãos de Paulo, que do corpo dele
se tiravam aventais e lenços eram levados ao corpo dele e enviados para os doentes, e a doença e a enfermidade saíam deles e espíritos malignos também saíam. Em outras palavras, a unção de Deus que estava sobre Paulo certamente carregou aqueles lenços com a unção de cura, que cura o enfermo. Bem, isso parece um pouco louco para algumas pessoas, eu suponho, mas vemos aí que a unção de Deus é transferível. Agora temos uma outra situação que continuaremos falando daqui a pouco, que diz que quando Eliseu morreu, descobrimos que os ossos dele ressuscitaram um morto. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Puseram um homem morto na caverna onde o profeta estava enterrado, e quando o homem morto tocou os ossos daquele profeta, havia unção suficiente de Deus nos ossos daquele homem a ponto de levantá-lo dos mortos. Então, algo maravilhoso aconteceu. Agora, notem aqui, ela chamou seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos seus moços e um dos jumentos para que eu possa correr até o homem de Deus. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem o Shabat? Veja, ele estava dizendo: não há nenhuma significância religiosa de você ir até o homem de Deus. Por que você está indo? Sabe, ele nem perguntou sobre o filho dele. Ele provavelmente presumiu que o filho estava bem. E veja bem o que ela disse. Ela disse: tudo vai bem. Na minha versão está entre parênteses: tudo ficará bem. Ela disse: tudo vai bem. Então eles cavalgaram para o profeta de Deus, e é claro, quando Eliseu a viu chegando, imagine o que ele pensou quando a viu chegando. Ele disse: Geazi, corra e pergunte à sunamita: está tudo bem contigo? Tudo bem com o teu filho? Tudo bem, tudo bem com a sua família? Nesse caso, especialmente, tudo bem com o seu filho? Ela disse: tudo vai bem. Veja, estamos falando do poder da fé positiva. Agora, esta mulher teve fé de que se Deus havia dado um filho a ela, então certamente ele não tiraria aquele filho, não seria a vontade de Deus que o filho dela partisse. Bem, todas as circunstâncias diziam que não era verdade, que o filho dela estava morto. Eu quero dizer, a Bíblia, ela de fato diz que ele ficou junto a ela até o meio-dia e então morreu. Sabe, ele estava mortinho da silva. E então ela o deitou na cama do profeta de Deus, e evidentemente de alguma forma, e não sabemos como, mas ela sabia, a unção de Deus, que eu disse que é transferível, vemos aí o fato de ela o haver deitado na cama, e eu não sei se ela sabia ou apenas presumiu, mas o fato é que ela deitou o menino na cama do profeta. Agora, quando Geazi disse: lá vem a sunamita, e Eliseu disse: vá perguntar a ela, está tudo bem contigo, tudo bem com teu marido, tudo bem com seu filho? Ela disse: tudo vai bem. E a Bíblia diz que ela veio e se agarrou aos pés do homem de Deus, e ele disse: bem, algo aconteceu e o Senhor ocultou de mim. E ele pegou o seu manto e ele entregou a Geazi e disse: você vá e o coloque sobre a criança. Então, entenda, veja, em tudo isso a mulher ainda não havia contado a ele que a criança estava morta. Lembre, estamos falando do poder da fé positiva. Veja, aquela mulher não estava disposta a falar dos problemas. Agora eu quero que você aprenda algo com isso. Tem algo aqui que, se você tomar posse... Lembre, já falamos do fato de que Marcos 11:23 diz que qualquer um... 23 e 24 diz que todo aquele que disser ao monte, ao problema, à situação ruim, seja removido e seja lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que está dizendo acontecerá, ele terá ou ela terá tudo aquilo que disser. Agora, como ela sabia disso? Eu não sei nada das coisas do Velho Testamento que revele isso exatamente, a não ser o fato de que Deus disse aos filhos de Israel, ele disse: eu deixarei acontecer com vocês o que vocês falam aos meus ouvidos. Eu acho que esse é o Marcos 11:23 do Velho Testamento. E é claro que podemos tirar coisas daí, podemos tirar coisas de Josué 1:8, onde Deus disse a Josué: não deixe o livro da lei se apartar da sua boca, mas medita nele dia e noite, para que possas observar e fazer tudo o que nele está escrito. Então tu farás o teu caminho prosperar e tu terás bom sucesso. Em outras palavras, você será bem-sucedido em tudo o que fizer na vida.
Independentemente do quão ruim a situação pareça, do quão erradas as coisas pareçam estar, agarre-se firmemente à palavra, não deixe a palavra se apartar dos seus olhos. Ora, ela tinha a palavra do profeta de Deus, de que ela teria um filho. Agora, eu presumo que ela concluiu a partir daquela situação. Ora, se Deus me deu este filho, é a vontade dele que eu tenha este filho, então não é a vontade dele que o meu filho morra? Eu gostaria que muitos se apropriassem disso hoje, porque há algumas pessoas que elas simplesmente desistem da palavra diante de evidências contraditórias, entendem? Sabe, as tempestades da vida vêm e essas pessoas, elas começam a prever derrota e desespero e tudo isto, quando na verdade, se você se agarrar à palavra, ela mudará as coisas. O poder da fé positiva vai mudar. Agora, conhecemos a história, sabemos que Geazi foi e quando Geazi chegou lá, ele colocou o bordão do profeta sobre a criança e então ele voltou. O verso 31 diz, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz nem sinal de vida, porquanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo, o menino não está acordado. Bem, de novo, más notícias, não é? Sabe, não funcionou, mestre Eliseu, não funcionou, a criança continua morta. E quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre sua cama. Agora aqui nós temos 2 versículos que nos dizem que a criança estava morta. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor, e ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Você pode perguntar, o que ele está fazendo aí? Bem, evidentemente o profeta de Deus sabia que a unção de Deus estava sobre ele. E ele está fazendo contato com aquela criança, ele não apenas impôs as mãos na criança, ele se deitou sobre a criança. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa e subiu e estendeu-se sobre ele. E a criança espirrou 7 vezes e a criança abriu seus olhos. Ora, essa é uma história e tanto. O poder da fé positiva, aquela mulher não desistiria. Ela tinha a palavra de Deus para isso, ela tinha o profeta de Deus que havia dito a ela o que iria acontecer. E ela não estava disposta a desistir daquela coisa. Ela não ia se entregar. Então, o profeta, primeiro, ele envia Geazi até lá e aparentemente não funcionou. E ela poderia ter dito, então nós vamos organizar o funeral, mas não. Eliseu deitou-se sobre a criança, e ele chamou Geazi e disse, chama esta sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela entrou diante dele, ele disse, toma o teu filho. Ela entrou então e caiu aos seus pés e se curvou até o chão, tomou o seu filho e saiu. Agora, isso nos diz que existe poder na fé positiva. E eu continuo mencionando a expressão fé positiva, porque eu já falei, existe uma fé negativa, que se chama medo. Ora, se essa mulher tivesse se entregue ao medo, eles teriam um funeral, mas deixa eu te mostrar algo no Novo Testamento. Na verdade, vamos apenas falar sobre isso, não temos mais muito tempo, mas no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 5, Jairo, o chefe da sinagoga, sua filha estava doente e prestes a morrer. Então ele vai até Jesus e diz, a minha filhinha jaz em casa, prestes a morrer, mas ele diz, se você for e impuser as mãos sobre ela, para que ela seja curada, ela viverá. Agora notem, ele disse, ela viverá. Bem, ela não estava viva ali, estava, mas ele disse, ela viverá. E então, quando ele estava indo com Jairo, a mulher do fluxo de sangue apareceu. Ela dizia, se eu apenas tocar as vestes dele, serei curada? Bem, ela foi curada e contou tudo o que aconteceu com ela. Lembre, ela dizia, quando eu tocar as vestes dele, serei curada? Bem, quando chegaram lá, sabe, na casa de Jairo, a filha dele foi ressuscitada dos mortos. Mas Jesus disse a ele, não temas, crê somente, ou seja, quando a situação ruim vem, não tema, somente creia. Bem, graças a Deus há poder na fé positiva, e não houve nenhum funeral, houve sim uma ressurreição. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas isto é muito animador para mim. Agora, eu quero apontar aqui o fato de que quando Jairo
estava ali em pé ao lado de Jesus e aquela mulher estava dando testemunho dela. A Bíblia diz que ela contou a ele toda a verdade. Ora, se você ler a história, você vai descobrir que ela havia sofrido muito e passado por muitos médicos, gastado todo o dinheiro que tinha. Por 12 anos, tudo que ela tentou não funcionou. Na verdade, ela só piorou. E, então, ela começou a dizer: quando eu tocar as vestes dele, serei curada. Agora eu faço essa pergunta para provocar o seu pensamento. O que fez ela pensar que ela seria curada quando tocasse as vestes de Jesus? Você vê a fé envolvida aqui. E sabemos que é fé bíblica porque no livro de Números, vemos Deus ordenando ao povo para costurar uma orla de franja ao redor das suas vestes, para representar a aliança de Deus. Agora você entende, às vezes as pessoas têm fé que Deus vai fazer algo só porque ele fez para outra pessoa. Mas essa mulher tinha fé bíblica. Ela tinha uma fé que veio da palavra, que veio da aliança, ela tinha fé na aliança de Deus. Então ela começou a dizer: quando eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Ora, lembre-se, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que você crê, você fala, mas você fala o que crê. Ela falou, ela creu, ela continuou dizendo. A Bíblia ampliada diz que ela continuou dizendo até chegar lá. E então ela tocou as vestes dele, e o fluxo de sangue dela secou, e ela sentiu em seu corpo que havia sido curada. E Jesus disse: quem tocou minhas vestes? Ora, uma multidão o apertava. Eu imagino que havia muita gente apertando e tocando Jesus só para ver se uma fagulha saía. Você sabe como as pessoas são. E nada aconteceu a elas. Mas quando o toque da fé chegou... E é claro, tem muita gente que diz: veja, Jesus curou a mulher, mas ele nem sabia que ela estava ali. Entenda, Jesus se virou e então... Ele disse à mulher, depois que ela testificou e falou a verdade, ele disse: filha, a tua fé te curou. O poder da fé positiva, ou seja, aquilo que ela cria baseada na palavra de Deus. Agora, você entende que se você tiver fé em algo que não concorda com a palavra de Deus, isso não é o tipo de fé bíblica? Veja, grandes expectativas baseadas em informações erradas e isso te coloca em um monte de problemas. Sabe, isso te tira da rota e te coloca no caminho errado. Mas aqui, quando ela deu seu testemunho, sabe, um homem apareceu ali e falou com Jairo, disse: não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Eram más notícias, sabe, Jesus estava a caminho da casa dele para curar a sua filha. Mas então aquela mulher foi curada. E então ela queria testemunhar, levou pelo menos 1 hora para ela testemunhar tudo o que havia acontecido naqueles 12 anos, isso falando de forma geral. E quando Jesus ouviu as más notícias, sabe, que chegaram para Jairo, que diziam: sua filha já morreu. Ouça o que ele disse. Ele disse: não temas, crê somente. Ora, essa é uma fala difícil numa situação dessas. Porque eu imagino que Jairo estava pensando: se ele não tivesse parado e gastado tanto tempo com essa mulher que foi curada, então ele teria tempo para curar a minha filha. Mas aí Jairo estaria em ofensa e teria um funeral no dia seguinte. Mas Jesus disse a ele: não temas, crê somente. Só tem uma coisa que você precisa fazer, Jairo. Bem, há pessoas assistindo que só precisam fazer uma coisa. Você tem se agarrado à palavra de Deus, você liberou sua fé. Agora note, Jairo havia dito: impõe as mãos sobre a minha filha e ela será curada e viverá. Agora, se ele se agarrasse àquilo, ele teria tudo aquilo que dissesse. E foi por isso que Jesus disse a ele: não temas, crê somente. Não é hora de entrar em medo. Não entre em dúvida e incredulidade. Não comece a falar um monte de coisa agora, porque nessa situação provavelmente você vai falar a coisa errada. Em outras palavras, sabe, há momentos, meus amigos, que a melhor coisa é ficar de boca fechada. É isso, é verdade. Simplesmente não diga nada, porque há momentos, situações, circunstâncias e pressões que você enfrenta que vão te querer fazer explodir e falar as coisas do jeito que elas são. Isso apenas vai piorar e você ainda vai começar a exagerar. E você desfaz tudo o que foi feito nos dias anteriores com as coisas que você disse, porque você começou a andar em incredulidade. Mas ele disse: não temas, apenas creia. Aquele não era um momento para fazer confissões de fé, aquele era um momento para começar
apenas descansar naquilo que ele havia declarado, o que ele havia declarado era verdade. E graças a Deus aconteceu, ele foi. Jesus colocou todo mundo pra fora, sabe? Não ficou nem a tia Suzy, nem o tio Leroy gritando lá dentro. E ele pôs todo mundo pra fora. Ele disse, ela não está morta, apenas dorme. E eles riam e zombavam, mas ele pôs todo mundo pra fora, fechou a porta. E então ele a ressuscitou dos mortos. Agora, amigos, este é o poder da fé positiva. Porque Jairo não mudou aquilo em que estava crendo. Ele teve uma grande fé antes da sua filha morrer, mas depois que ela morreu, Jesus disse, não temas, crê somente. Então algo acontece quando você se agarra à palavra de Deus, quando está totalmente convencido. Isto muda situações e circunstâncias em sua vida. Isto é visto também no Velho Testamento. Em 2 Reis, não temos tempo para abrir lá, mas você encontra no capítulo 7, versículos de 1 a 12, havia 4 leprosos sentados junto ao portão de Samaria e havia uma grande fome lá dentro, não havia comida. Eles estavam no meio de um cerco do inimigo, nenhuma comida entrava lá. E aqueles 4 leprosos disseram uns para os outros, se ficarmos aqui sentados, morreremos? Sabe, aqueles caras estavam pensando, talvez um que era mais brilhante do que os outros virou e disse, se ficarmos sentados aqui, morreremos todos? Se a gente entrar na cidade e sabemos que não podemos, não vão deixar a gente entrar, somos leprosos. Mas eles estão morrendo de fome lá também? Então para nós não seria bom? E eles disseram, ora, tem comida lá no acampamento dos inimigos? Se a gente, sei lá, por acaso for lá, eles podem nos dar comida e nos deixar viver? Aqui sentados morreremos. Ora, então vamos para lá onde está a comida? Vamos para o acampamento inimigo? E sabe, eu creio que Deus estava só esperando que eles dissessem, sabe, que alguém fosse para o acampamento do inimigo? Ora, o exército inimigo tinha se acampado ali, estava num cerco contra Samaria, e aqueles 4 leprosos foram naquela direção. E eu digo a vocês, quando você começa a agir naquilo que você crê, fica claro que os anjos se envolvem nisso. E durante todo o caminho até lá, à medida que chegavam, à medida que se aproximavam do acampamento, encontraram roupas e todo o tipo de coisas. E quando chegaram lá, não havia mais ninguém ali, não encontraram ninguém. E então eles comeram tudo o que puderam, e eles começaram a pegar o ouro e começaram a juntar tudo aquilo, e finalmente um deve ter dito, deveríamos voltar. Deveríamos ir até a cidade e contar a eles sobre isso aqui. Não vamos ser egoístas com isso. Então foram contar ao rei e ele disse, eu sei o que está acontecendo, isso é uma armadilha. Aí está a velha incredulidade pingando daquele rei. Sabe, como se fosse melaço dentro de um balde que nunca acaba de pingar? E, finalmente, eles disseram, bem, vamos enviar alguém para ver. E descobriram que era verdade. Ora, o que aconteceu? Eu acredito que enquanto os leprosos iam até lá, Deus fez os anjos irem até lá e começarem a marchar em direção àquele acampamento. E o inimigo pôde ouvir o exército vindo. Na verdade, eu acredito que eram anjos. E então o inimigo deve ter pensado que Samaria tinha aliados vindo contra eles e todos fugiram. E no curso da história nós sabemos o fim. Um profeta havia profetizado e dito, haverá abundância de comida amanhã a esta hora. E as pessoas a quem ele disse isso riram dele e disseram, isso não aconteceria nem se o Senhor abrisse as janelas do céu. E o profeta disse, bem, vai acontecer, mas vocês não tomarão parte disso. E o que aconteceu no dia seguinte? Houve abundância de comida naquele lugar, e este homem que não creu em Deus foi pisoteado até a morte. Pelo fato de ele não ter crido no profeta de Deus, ele foi pisoteado quando o povo correu para pegar comida. O poder da fé positiva. Quando você encontra algo na palavra de Deus e se agarra a isso, quando age de acordo com o que a palavra diz, quando crê no que a palavra diz, quando crê no que o profeta diz, nas escrituras e se agarra a isso, isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a situação, pois as circunstâncias e as situações estão todas sujeitas à mudança. Mas se tiverem o apoio das suas palavras, elas permanecerão para sempre. O que quer que aconteça em sua vida não muda a palavra de Deus. Mas se você ficar com a palavra de Deus, ela vai acabar por mudar o que acontece com você em sua vida. Independentemente do que seja, ela vai mudar o que acontece com você, e isso são boas notícias, não importa de onde se veja. Aleluia! Então, o que encontramos aqui é o poder da fé positiva
que te vivifica e te faz andar num nível mais elevado de fé, e isso faz com que você não se curve quando tudo parece estar indo na direção errada, quando tudo parece desmoronar. Você tem que ficar com aquilo que você crê. E você pode estar passando por uma situação, uma circunstância, você pode estar crendo para uma certa coisa, e aí você vem crendo, mas então algo que parece ser pior acontece e você joga tudo que estava crendo pela janela. Ah, eu achava que ia acontecer, mas não vai. Eu te digo, quando tem fé que vem da palavra de Deus, se essa palavra permanece em você, não retroceda. Simplesmente se agarre a ela até que aconteça. E vai acontecer. Sabe, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês da palavra. Esta série se encerra aqui. Aleluia. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.